boa tarde, minha gente. Começa agora um novo quadro. Essa mania de irrequieto, de sempre estar buscando algumas coisas, me levou muito ao mundo da tecnologia. E aí, conversando na Secretaria de Ciência e Tecnologia com o meu querido secretário André Juazeiro, surgiu a ideia da gente fazer um programa novo, que pudesse incentivar as startups que estão começando, principalmente aqui na Bahia, a entender a depois os nossos empresários verem o que está acontecendo e, quem sabe, participar de grandes ideias nascidas aqui na Bahia. Sempre falo, a Bahia tem muita coisa boa e vocês vão ver nesse mundo de tecnologia que está tão avançado que a gente também tem coisas maravilhosas que vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, merecem dar uma olhada e, quem sabe, participar. Esse aqui é um quadro que vai se chamar Startup Expand, do Band Empresarial. E vamos estar aqui hoje com duas pessoas maravilhosas. Ítalo, por favor, Ítalo, se apresente aqui, do Sebrae, um amigo de muito tempo. Obrigado pelo convite, estou aqui em nome do Sebrae, eu estou o gestor de projetos inovadores no Sebrae e o objetivo aqui é que a gente possa enriquecer e poder debater um pouco com esse modelo de startup aqui posta. Bárbara Caroli, diretora de inovação da Sext, também uma conhecida de muito tempo, e aqui vai nos ajudar a olhar as startups e colocar assim um ponto de muita inovação, de provocação do que a gente está produzindo aqui na Bahia. Perfeito, Azevedo. Obrigada pela apresentação. De fato, a Diretoria de Inovação e Competitividade, dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, é, de fato, a principal diretoria a cuidar, né, das startups baianas e estamos aqui para isso, para ajudá-las. Que bom. E o astro desse programa, exatamente, Dr. Matheus Lima, da i4C, uma startup maravilhosa, baiana, que está fazendo um trabalho bacana, mas quem vai apresentar é ele, desse trabalho fantástico. E aqui se propõe a i4C. Perfeito. Somos um prazer, Azevedo. Primeiro, né? Pé direito, vamos começar. Vamos sim. E a i4C é uma empresa de software. Né? Criamos um sistema de gestão de risco climático para empresas que são altamente impactadas pelo clima. E aí pode surgir na cabeça que empresas são altamente impactadas pelo clima, né? Desde a agricultura, portos, terminais, navegação costeira, transporte e logística. E o que esse software faz é analisar o impacto e risco das operações, ativos e recursos para dar para essas empresas um planejamento dinâmico para melhorar a operação e segurança climática, já que estamos de fato em um momento de mudanças climáticas que é o ponto principal de se olhar agora, né, como um grande fator de risco para a humanidade. Sem dúvida, a gente está vivendo hoje o programa sendo gravado, inclusive num dia de chuva e muita em Salvador, que impacta, eu vejo, não só as empresas, mas as pessoas, a sociedade como um todo. Mas claro que tem que ter olhado nas empresas. Quanto tempo tem a startup e o que é que você hoje está vendo de progresso em cima do que você está fazendo? Antes de falar disso, você tocou num ponto que é muito importante, porque esse é o propósito da i4C, adaptar as pessoas ao cenário de mudanças climáticas. E esse tempo, né, de fundação veio de 2015, com a ideia ainda lá na Universidade Federal da Bahia. Então, fizemos a sonografia lá, fiz mestrado lá e tenho orgulho, né, de ter feito aqui do lado, inclusive. E tivemos um pivô importante em 2020. Então, pivô é quando a gente muda a estratégia do produto ou do mercado ou a estratégia de aquisição de clientes da empresa. Boa, dando esses insights aí da nomenclatura, viu? A gente fez especial, né? A gente fez esse pivô em 2020 muito por conta de um acidente que aconteceu aqui na Baía de Todos os Santos. Não sei se vocês vão lembrar, mas foi a lancha Cavalo Marinho. E a lancha Cavalo Marinho naufragou. Mais de 100 pessoas foram para a água naquele acidente. 18 pessoas faleceram. Talvez me falhe a memória, talvez o número seja 16 ou 19, mas... E nesse problema que aconteceu, eu estava no dia normal para mim, o surf é um dos grandes pontos de fazer uma gestão de risco climático que a gente consegue usar o nosso próprio sistema. Eu estava indo surfar, era um dia típico na Bahia, e eu recebi a ligação de um professor meu, Guilherme Lessa, doutor em oceanografia. Ele falou assim: cara, aconteceu um acidente e eles estão pedindo ajuda para mim para fazer o raio de busca. Quem estava pedindo ajuda? O Corpo de Bombeiros, a Marinha e os entes que estavam ajudando, a Polícia Federal e Exército, que estavam ajudando na busca e salvamento.
Então, naquele momento deu start, era o primeiro cliente, você deve saber como é difícil conseguir o primeiro cliente. Era o primeiro cliente que a gente estava buscando, só que a gente parou a empresa, uma semana eu fiquei dentro da sala de operações com eles e a gente rodou o nosso sistema, a nossa modelagem, para analisar quais seriam os perímetros de busca. E com isso, a gente conseguiu encontrar 3 corpos, infelizmente um dos corpos nunca foi encontrado, só que isso tocou nosso coração naquele ponto de, cara, a gente foi reativo com relação ao clima. E não proativo. Não preventivo, e é o que a gente né? cobra das pessoas serem proativas, é a mudança cultural que a gente quer. Então, como é que a gente fez isso com o nosso próprio lugar que a gente mora? Então, isso mudou o start da empresa e essa mudança trouxe bons frutos, né? Estamos com 16 clientes recorrentes hoje e partindo aí para mais 24, essa é a meta do ano. Beleza. Bacana. Ítalo, Que bom. vamos bater esse papo aqui, abrir tem aqui muita os coisa pra microfones falar, né? para a Bárbara, para Ítalo. O que a gente pode perceber, Azevedo, ou seja, o que leva a um modelo de negócio se transformar em startup é a busca de solução que o mercado muitas vezes exige. Nesse caso específico aí que o Matheus pôde relatar para a gente, teve envolvido uma questão de necessidade. É aquilo que você pode perceber. Se fosse algo de precaução, talvez a gente não tinha chegado a essa tragédia que pôde se observar. Mas o modelo de negócio também nasce pela necessidade do cliente. Muitas vezes ele surge por um ano de observação. A gente pode perceber isso, e nós lá do Sebrae tem muito esse tipo de característica. A gente observa a necessidade, muitas vezes, do cliente montar um negócio, e não necessariamente precisa ser uma startup, porque para ser uma startup precisa ter algumas características, né? Ela precisa, primeiro, ser algo inovador. Perfeito. Inovador. Precisa ser algo escalável. E precisa ser algo repetível. Não necessariamente ela precisa ter uma base tecnológica, tá? Mas ela precisa pelo menos ter essas 3 características. E esse tipo de modelo, há um tipo de sustentação que muitas vezes o mercado exige. E o que a gente pode perceber nos nossos estudos, ao longo desse, sei lá, quase 10 anos que o Sebrae tem envolvido diretamente com esse tema, é o seguinte, a gente pode perceber que de cada 10 startups que surgem, 9 morrem. E por quê? Qual é o grande motivo da mortandade? Porque muitas vezes a ideia ela não é perceptível, o mercado, ela não se sustenta. Ou muitas vezes o seguinte, ela muda a direção, como ocorreu com o modelo de Matheus. E há alguns modelos de mercado, inclusive na Bahia, que nasceram com um objetivo e pivotaram. É uma expressão muito que a gente usa, né? E o Sebrae contribui com esse processo de orientação, de base de dados, inclusive, que possa auxiliar Matheus e outros tantos. Só para você ter uma ideia, no ano de 2023 nós atendemos aproximadamente 900 startups. Não necessariamente modelos de negócio já estabelecidos. O que a gente pode dizer é o seguinte, na fase, porque lá no roadmap de atendimento, ou seja, na trilha de atendimento de uma startup, a gente tem hoje pelo menos 5 etapas, né? Tem um modelo ali inicial, que é a curiosidade. Muitas vezes, talvez, a de Matheus surgiu quando ele estava surfando. Eu não sei se foi isso, tá? E a partir dali ele desenvolveu essa ideia e essa ideia pode se transformar numa solução de mercado. E aí ele precisa necessariamente o que a gente chama lá de validar isso junto ao mercado. É o que a gente chama de MVP. Nesse processo em termos de validação é onde o Sebrae entra, né? Porque as 2 fases inicial, ela está muito acerca do processo de percepção e está junto a centros universitários, o ambiente que você vive, o próprio mercado exige e percebe isso. O Sebrae entra já nessa fase de validação, na fase de aceleração, na fase de tração e mesmo na fase de expansão escalável. Beleza. Bárbara? Sebrae é um grande parceiro da Secretaria. Nós temos um programa de apoio e incubação e Sebrae é esse parceiro que nos ajuda. Uma das questões que fazem com que o negócio pivote, né? Porque o pessoal fala, vamos falar dos termos? Lógico que pivotar, sim, bota né? só, e a gente bota, vai criar aqui, viu, Júnior? Eu vou dar uma sugestão da gente botar, quando sair assim um termo, botar um glossáriozinho, que vai sair na legenda, para poder entender. Eu acho bem legal, Startup Expand sendo também cultura. É isso mesmo. Então, tem todo um palavreado especial, mas pivotar é uma das ações mais frequentes, né? E essa mortalidade também que Ítalo falou das startups, ela tem muito a ver também com a questão do objeto, né? A startup nasce atendendo a necessidade, repetindo aquela frase de Robôs, do filme Robôs, né? Do grande soldador, que ele fala, viu a necessidade, atende, e foi o seu caso, né? Mas não vem acompanhado de uma outra série de situações que você precisa entender para que se sustente uma empresa, né? Então, com a parceria do Sebrae, a gente hoje faz um programa de incubação que dá toda essa
trilha de gestão para as nossas startups, né? Então, eu entendo que vocês passaram por esse processo, eu conheço vocês há um bom tempo, acompanho algumas coisas de vocês e sei que... Agora, eu acho, falando em glossário, você devia falar melhor, assim, o nome da sua empresa. É I ou I, de for, see. Exatamente. I4C. Esse veio nome de onde, Matheus? Nossa, esse nome veio de uma busca de alguns meses, tá? A gente colocou vários nomes e a gente gostava muito do nome da empresa que a gente tinha antes. Não nascemos por conta do surf. Talvez, infelizmente, porque é uma paixão que eu tenho, mas a gente tinha uma empresa, eu com o Bruno, um dos founders, que chamava Pré-Amar. A gente amava esse nome, Pré-Amar, porque a mistura Pré-Amar é a maré enchente, né? O topo da maré cheia. E o Pré-Amar é o pré e o amar junto, né? Esse nome era maravilhoso. Então, para mudar esse nome para um nome internacional como I4C foi bem difícil. Então, a gente teve que fazer um brainstorm na empresa até que surgiu esse I4C, porque o I4C junto... O I4C junto é justamente de prever, eu prevejo. Né? Então, o prever e ter essa conexão com o Mark foi dali que a gente veio como fundação, não só científica e da universidade, todos os founders são oceanógrafos, mas também da onde a gente tem mais conhecimento, né? E esse conhecimento é super importante. E hoje são quantos founders? Hoje são 3 founders no I4C, né? Um dos founders saiu para fazer um doutorado na Nova Zelândia, saiu completamente da empresa, e hoje são 3 founders, o Davi, o Bruno e o Matheus que está aqui. E essa empresa está aceitando parceiros, está aceitando só? Como é que está isso? Vamos lá, a gente está agora no estágio de captação, né? A gente está captando 10 milhões de reais, então a gente está no estágio... É a primeira rodada? Não, já é a segunda rodada, foi uma rodada que foi naquele pivô anterior, né? Então foi uma rodada de 1,2 milhões, uma rodada pré-seed, aí vai no glossário. Agora a gente está na rodada seed de 10 milhões de reais e essa rodada é para que a gente possa expandir para a América Latina. Por que expandir para a América Latina, né? E não ir para a Ásia, África, outros lugares. A América do Sul, por si só, a cada 100 mil habitantes, 70 mil habitantes, não tem um bom sistema de alerta antecipado de clima. Isso significa que pessoas morrem. Isso significa que negócios são impactados pelo clima e tem uma redução do custo, e tem um problema de receita, e tem um problema estratégico. Então a gente justamente quer ir para esse caminho porque os países emergentes sofrem muito com o clima. E aí me fala, só para poder trazer para a mesa esse ponto. Clima hoje está sendo uma coisa assim... extremamente... Está na mesa. Está na ordem do dia. Inclusive, se a gente não cuidar do país, do clima em 2 anos, a gente vai ter um reverso muito grande em tudo. Então, me diz o seguinte, essa premissa serve para quanto tempo? De qual tempo de previsibilidade e que afeta mais pontualmente que tipo de empresário? Boa, perfeito. A gente tem alguns produtos, né? E é muito importante, por conta desse ponto que o Ítalo falou, que as startups morrem ao longo do caminho, a maioria, né? Morre ao longo do caminho. É muito importante focar em um mercado que te aceite o mais rápido possível, que você consiga criar essa atração o mais rápido possível. Qual foi esse mercado que a I4C entrou? Foi o mercado de terminais e portos. Por quê? Porque os portos e terminais, eles compram, arrendam uma terra por 30, 50 anos. E ele está justamente em um lugar que vai ter aumento do nível do mar. Eu não tiro a minha infraestrutura dali, minha infraestrutura é fixa. Então eu sofro muito com vento, ondulação, maré, corrente. Então esse foi o primeiro mercado da I4C. Foi aqui que a I4C cresceu e ganhou tração para contratar mais gente, melhorar a tecnologia e partir para outros mercados. Tecon é cara... Tecon foi o primeiro cliente, tenho muito orgulho de ter sido a Tecon o nosso primeiro cliente. Muito obrigado, esse é apenas o início, a gente vai ampliar muito mais isso, com certeza, e agradecer por demais aqui. E, Bárbara, aprovada a I4C. Super aprovado. A prova disso. Opa. Obrigado. Matheus, parabéns. E você que está nos vendo, esse é o Startup Expand, esse quadro fantástico do Band Empresarial que traz para você o mundo, sim, esse mundo de pessoas daqui da Bahia que estão fazendo as coisas diferentes para o mundo todo. Fique com a gente que a gente tem muito mais para mostrar para vocês. Eu sou Azevedo Filho. O Centro Odontológico Fábio Barbosa completa 25 anos e já realizou mais de 35 mil implantes dentários. Com técnicas e equipamentos mais avançados do mercado, trazer o sorriso de volta nunca foi tão fácil e indolor.
É o primeiro centro odontológico do Brasil que, além do dentista, possui médicos especialistas em dor, cuidando do paciente de forma completa, de dentro para fora. E não para por aí. O laboratório digital dentro da própria clínica traz inovação, tecnologia e rapidez no tratamento. É para não perder tempo e já sair sorrindo por aí. Entre em contato e marque sua avaliação. Centro Odontológico Fábio Barbosa, a clínica que mais faz implantes dentários do Nordeste. Banda Empresarial no quadro Startup Expand. E agora, tendo o prazer de estar recebendo Vitor, da Inflit, e junto com os meus queridos amigos Bárbara, da Diretoria de Inovação da SECT, e meu querido amigo Rafael Guedes, lá do Parque Tecnológico da Bahia. Vitor, prazer estar com você aqui. Explica um pouquinho pra gente sobre a Inflit. Muito prazer, pessoal. Obrigado pelo convite. E é um prazer falar aqui em Salvador, né? O Dendê aqui acaba me chamando do lado da escola onde eu me formei, na Politécnica aqui da UFBA. Então, dá até uma emoção. Então, a Inflit é uma plataforma integrada de gestão de frotas. Nós reduzimos acidentes, custos e poluentes em todas as empresas que possuem veículos. Quem está aí à frente da startup sou eu e mais 3 sócios. Nós acabamos percebendo que no Brasil tem mais de 40 mil mortes no trânsito todos os anos. O impacto da logística é muito forte, então o modal rodoviário aqui no Brasil também é muito relevante. E a gente precisa de soluções para ajudar o motorista a reduzir acidentes, a reduzir custos, a ajudar as empresas a reduzirem poluentes também. Então, no final, a gente coloca câmeras com inteligência artificial que identificam o uso de celular, fadiga do motorista, sonolência, distrações. A câmera conversa com o motorista no momento do incidente para ajudar a redução de acidentes, e fazemos toda a parte de controle de combustível, controle de manutenção, checklist. Trabalhamos hoje aí com mais de 500 clientes. 500 clientes já? Nossa, então o negócio já está andando de quanto tempo já a empresa? Então, a empresa começou em 2018, né? De lá para cá a gente captou mais ou menos 8 milhões em investimentos. E vem coisa boa aí, né? Não posso divulgar ainda. Mas aqui é lugar de divulgar, viu, doutor? É lugar certo. Mas vem notícia boa aí, né? Fiquem aí alertas em relação à Inflit, porque a gente está num momento bem legal, focado justamente em simplificar a gestão de frotas para um mundo mais sustentável. Olha, que ideia boa, vindo aqui da Bahia, aqui uma pessoa daqui de Salvador se arrepiando, inclusive, por estar participando e mostrando essa ideia maravilhosa que ele teve para todos nós. Então, repito, aqui, inclusive, vou provocar Vitor, porque o que a gente quer é que você, empresário que está nos vendo, consiga, de alguma forma, identificar isso como sendo um belo investimento, como uma ideia revolucionária e que tem escalabilidade, para que a gente possa estar participando em tudo isso. Rafael, fala um pouquinho aí da Inflit. Também está lá no Parque Tecnológico? Também está lá no Parque Tecnológico, né? Então, eu até brinco, né, Bárbara? O que é que a nossa Bahia Baiana tem? Olha só. Então, a gente tem diversas startups. A questão da Inflit, ela tem impacto direto no custo operacional. Né? Então, ela reduz o custo operacional de grandes frotistas, né? Na locadora de veículo também, no âmbito em relação à parte de acidente de trânsito. Né? Esse dado, inclusive, esse talvez seja um dos mais relevantes, porque é vida, né? Você trabalhar esse dado, sabe, de índice mesmo, né? Então, ou seja, a utilizar, né? Então, quantos por cento, qual a previsibilidade que pode ajudar, né? Na questão da redução de acidentes, né? Exatamente. E uma coisa importante, Azevedo, não só no âmbito de investimentos, por exemplo, eu acho que aqui também é um marketplace, né? Sem então, dúvida. Ou seja, podem ter frotistas, empresas, etc. E falam, pô, caramba, eu preciso fazer uma gestão de frota, tenho que falar com a Inflit. Então, agora, você que não sabe, já sabe. Né? Então, o Parque Tecnológico também está lá, disponível para todos também. Convido você a fazer de lá de dentro do Parque Tecnológico. Opa, ó, desafio dado, desafio aceito. Eu acho aceito, que é viu? importante. Lá a gente tem uma quantidade boa de startups. Né? Dizem que a gente tem uma igreja por dia. Por dia do ano. Por dia do ano. Eu não vou dizer a você que a gente tem uma startup lá por dia do ano, mas a gente tem muita startup, às vezes. E vamos fazer isso, vamos divulgar isso aqui no nosso quadro no Band Empresarial. O Band Empresarial nasceu com esse propósito, divulgar as coisas da Bahia e ajudar os empresários daqui da Bahia, seja em que estágio for. Exatamente. Bárbara, que coisa bacana. Inflit é o reizinho do parque, né?
eu tenho a felicidade de ter a Inflit do programa de incubação, passou também pelo programa de incubação, né, que é esse programa que nós temos juntamente com o Parque e com o Sebrae, né, e Inflit conseguiu aí, já, você viu o tamanho dessa empresa já, né? Então ela conseguiu ultrapassar as nossas pretensões como uma startup. Passou, foi muito além, né? Passou daquilo que nós pensávamos numa trilha de incubação, e a Inflit foi essa startup que nos deu esse reconhecimento. Então eu fico muito feliz de estar aqui com a Inflit. Eu não preciso falar mais da Inflit. A Inflit teve grandes investimentos durante esse processo, foi a nossa vitrine do programa, né? A Inflit e, de novo, um outro tema importante na mesa, que é logística e segurança em estrada, por exemplo. Eu estou vendo aqui muita coisa sendo trabalhada, principalmente na questão da previsibilidade, ou seja, não está sendo reativo, porque reatividade tem um custo muito maior e, às vezes, já se for, nesse caso específico, vidas, né? E muito dinheiro, que por vezes vai. Então, hoje, qual seria, você já fez isso, os principais pontos que você vê como sendo de fatores de positividade, digamos assim, da Inflit? E algumas dores também, Vitor. Ainda tem essas dores? Tem o tempo todo, né? Bastou ser empresário, né? O que mais tem é dor, né? Mas, inclusive, o Parque Tecnológico nos apoia aí, né? Desde o início, né? Então, a gente faz a incubação. No momento inicial da startup, você tem dores de lançar o produto, entender se o cliente realmente está usando o seu produto ou não. Depois você precisa montar uma máquina de vendas, e essa máquina de vendas ela precisa estar estruturada. Verdade. Então acaba mudando os desafios. Depois você começa a contratar muita gente. Cara, a cultura realmente está dentro aí do que você imagina, o que você passou como sócio realmente está sendo vivenciado pelas pessoas que chegaram. Então acho que os desafios eles mudam a cada estágio. A gente foi incubado, hoje a gente é residente também lá no parque. E em relação à previsibilidade, né, a gente tenta trazer previsibilidade para o nosso cliente, porque nós trazemos, reduzimos mais ou menos 80% dos incidentes no uso de celular, esse tipo de coisa, dentro do veículo. E do nosso lado, né, a previsibilidade é o ambiente com outras startups. Isso é muito importante, porque quando você está num ambiente onde você convive com outros founders, né, com outros fundadores de startups que já passaram por certos problemas, você consegue antecipar problemas para sua empresa. E essa parte que é o ponto bem crucial que você falou. Você disse que já teve um ingresso de 8 milhões, e aí começa a entrar esse, às vezes, smart money, às vezes nem tanto, olha o glossário, mas de alguma forma é uma mudança. Como é que está a cabeça, né? E a Inflit, como é que ela hoje vê essa questão do ingresso de recursos, novas metodologias, às vezes vindo através do investidor? Acho que as pessoas dentro de uma startup, elas precisam de se desenvolver muito rápido, porque a empresa cresce muito rápido. Então, um fundador de uma empresa de 10 pessoas é totalmente diferente de uma empresa de 70, né? Hoje a gente está com 70 pessoas. Então, a gente precisa se desenvolver como gestor, como líder. As coisas que você fazia, você precisa desapegar para que outras pessoas façam aquilo que você fazia muito bem, né? Então, isso é desafiador. Cara, eu faço muito bem isso daqui e eu preciso deixar outra pessoa fazer esse meu trabalho, porque eu vou para um outro passo e vou fazer outro tipo de trabalho. Então, é isso que os fundos aportando acabam acelerando, né? Aceleram o número de pessoas, acelera faturamento, aceleram responsabilidades, e quem está na liderança precisa se desenvolver muito rápido. Essa é uma pegada bem bacana, que você deve viver o tempo todo lá dentro, né, Rafael? Dentro do Parque Tecnológico, com tantas startups. Agora, uma coisa que você falou muito bacana, essa parte de fundos. Eu me relaciono há muitos anos com fundos também, governança. Né? Então, as startups hoje, talvez até, Bárbara, coisa para trabalhar em trilha, porque a governança corporativa, ela tem muita minúcia. Rafael, aprovado? Quais são as dicas que você, que conhece bem aí Inflit, você fala e provoca aí quem está nos vendo e ouvindo para ver. Referenda? Eu acho importante, não volto a falar, esse espaço. Poucas pessoas, eu acredito, aqui na Bahia conheciam a Inflit. É verdade. Tá?
Então, esse espaço, Azevedo, a Band, SECT junto, é muito importante, tá? Então, aqui mesmo, Vitor, poderiam ter tido grupos aqui baianos que poderiam ter investido, por exemplo. Tá? Então, a comunicação, eu acho que é importante, não só a Inflit, mas todas as startups, as empresas, né, que estão começando, comunicação. Né? Então, esse espaço realmente é muito bom. E sobre a Inflit, a gente já começou a conversar um pouco lá atrás, né? A gente está vendo algumas questões de junção, ou empresas que possam ajudar a Inflit e vice-versa, né? Mas o mais importante que eu falo, a gente tem que criar pontes, né? Eu acho que a ideia é criar pontes, Primeiro que eu acho que nada vai nascer sem uma boa ideia. Né? Eu acho que a ideia é fantástica, depois essa ideia precisa ficar de pé através de um business plan, através do MVP, está ficando pronto. Tem que ter ação, né? Exatamente. Inovação. Então, sonhos, né? Tem ação na inovação. Sim, exatamente. Né? Então, acho que esse que é um grande propósito, é esse quadro aqui de startup está se propondo dentro do Band Empresarial, e pode ter certeza que a gente está sendo visto e que vocês vão ser provocados, e quem está nos vendo provoca, vem cá, quer se juntar a isso aí? Me procura aqui esse turma aqui, que a gente vai dar um jeito de ajudar aqui, não só vocês que estão nos vendo, mas também a Inflit. Bárbara. Se aprovado, o mercado já aprovou, está aprovadíssimo. E o que eu gostaria de enfatizar aqui foi o que foi dito, né? O estar num parque tecnológico, estar num lugar que tenham outras startups, ajuda muito no crescimento, de olhar outras perspectivas, de outros caminhos, né? De outras possibilidades. Então, a gente fala muito do Vale do Silício, e o Vale do Silício foi exatamente isso, um lugar em que efervescia, a gente falava o tempo todo, era tomando cafezinho e falando sobre inovação. Era fazendo um lanche, as empresas se trocando entre elas, e é isso, né? Estar num lugar que esteja um espaço denso em inovação, em criatividade, né? Só facilita para as startups. Dá uma oxigenada, né, Bárbara? Oxigena, você pensa de outras formas, sai da caixinha, né? Exato. Ou, como é que fala? O mindset. Exatamente. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso. Isso aqui já nasce vencedor pelas pessoas que estavam aqui com o Sebrae, vão ter tantos outros, vamos ter fundos aqui participando, vamos ter o próprio secretário, vamos ter gente de fora vindo, participando e olhando não só o que a gente está fazendo de bom aqui na Bahia, como também fazendo mesa de negócios onde a gente possa estar participando. A ideia do projeto, inclusive, é que a gente chegue ao crowdfunding aqui, onde a gente vai poder, de alguma forma, vocês que estão vendo aí no dia a dia, possa também estar colocando o seu dinheiro e vendo que isso é uma fonte bela de recursos. Imagina você ter investido em alguma coisa que cresce 140% ao ano, como a Inflit. A você, Vitor, meus parabéns, e espero que com certeza a gente vai dar um pulo bem grande aí para frente. Agradeço o convite e parabéns pela iniciativa, como o Rafael falou, né? Trazer essa visibilidade, esse ambiente de negócio na Bahia, em Salvador, é muito importante e podem contar com a Inflit sempre. A Bahia tem isso e muito mais. Tem muito para mostrar. É isso aí, gente. Acaba agora o nosso quadro Startup Expand e voltamos em breve com muito mais ideias. Olha, só para se ter uma ideia, são mais de 300, tá? A gente mostrou simplesmente aqui algumas e vamos mostrar muito mais aqui para vocês. Então, não esqueçam, a gente em breve comunica quando vai ser o novo capítulo do Startup Expand, dentro do Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.